A paz do Senhor, vamos dar início a mais uma aula com o tema O Mistério da Unidade Revelado. Soberano Deus, grande e eterno Pai, me coloco em tuas mãos mais uma vez como instrumento de ministração de mais uma aula, crendo na tua fidelidade, suplicando a ti o teu favor, a tua graça, a tua bondade, amor e misericórdia, que o Senhor repreenda e maniete toda oposição do inferno contra a tua palavra, mantenha a porta da palavra aberta. Abra, Senhor, a mente, a compreensão dos teus filhos que irão fazer essa lição, para que eles compreendam melhor as Escrituras e os mistérios revelados pela virtude do teu Espírito Santo, assim como Jesus fez aos seus discípulos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Texto áureo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3:5, verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura bíblica em classe, Efésios 3, do 1 ao 13, que diz: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, do qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O objetivo geral dessa lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Ponto central, Deus revelou o mistério que esteve oculto. Tópico 1, o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Subtópico 1, o conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Subtópico 2, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que o Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Subtópico 3, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a Igreja.
o mistério oculto. Conclusão do tópico 1º, o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre os judeus e gentios, estiver em oculto desde a eternidade. Então, irmãos, nesse tópico 1º e os seus respectivos subtópicos, nós estamos vendo que mistério era esse que foi ocultado no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento, na Nova Aliança. É que no Antigo Testamento os judeus achavam que eles seriam os únicos beneficiados pelas promessas de Deus feitas a Abraão e a sua descendência. Mas o que o Novo Testamento revela, através da graça, através do sacrifício de Jesus, é que todas aquelas barreiras foram quebradas, as diferenças raciais, culturais, todas as diferenças foram rompidas pelo sacrifício. A separação que havia entre Deus e os homens e entre os próprios homens, judeus e gentios, também foram acabadas. E Deus nos religou ao Pai, ou Jesus nos religou ao Pai outra vez. Acabou a inimizade que havia entre o Criador e a humanidade por conta do pecado original e experimental. E o sangue de Jesus justificou toda a humanidade, inclusive a mim e a você. Então, nós fomos transformados em igreja, o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre os judeus e gentios, que estiveram oculto desde a eternidade, mas foi revelado na nova aliança, através do sacrifício de Jesus. Não somente os judeus eram predestinados para a salvação, era a igreja eleita do Criador, mas também os gentios. Esse era o mistério. E quando esses dois povos são unidos, são religados, acabam-se as diferenças, acabam-se as inimizades. Então, esses dois povos são transformados na igreja de Cristo aqui na terra, no corpo de Cristo. Então, o mistério revelado foi esse, que não somente os judeus eram os herdeiros das promessas, mas também os gentios. Então nós somos o único povo, unidos pelo sangue de Cristo, transformados em igreja do Senhor, e somos co-herdeiros de Cristo, das bênçãos celestiais que irão ser reveladas, a glória que vai ser revelada após a vinda de Jesus para buscar a sua igreja eleita aqui na terra. Vamos para o tópico 2.